Oi, meus amores. Você que é do nono ano, presta atenção. O nosso recadinho de agora vai ser sobre o livro que vocês estão lendo de novo. Por quê? Porque ele não é um livro simples, ele é um livro denso, é um livro mais complexo, mas que requer um pouco mais da sua habilidade de leitura. Requer por quê? Porque ele vai falar de uma coisa muito importante. Veja aqui como é que está a sinopse. O que é a sinopse? Que é aquela resumozinho da história todinha. O menino Bruno tem 9 anos e não sabe nada sobre o Holocausto. Aliás, como qualquer criança. Qual a criança que sabe dos problemas que está acontecendo? Ela não vai entender. Você tem que saber explicar, tem que ter uma doação mais especial para dizer para uma criança o que é que está acontecendo. Já vocês que estão no nono ano, não, já vai entender mais o que seria esse Holocausto, o que é que tem a ver com as histórias que a gente tem até hoje, com as pessoas que a gente conhece, né? O que é que tem de importante para a gente salientar nisso daí, né? E a solução final contra os judeus. O que foi que aconteceu com esses judeus que fizeram parte do Holocausto? O que é que aconteceu com eles lá enquanto eles estavam no ambiente de Holocausto, né? Também não faz ideia do que seu país está em guerra com boa parte da Europa, e muito menos de que sua família está envolvida no conflito. Pobre da criança. Talvez ele nem quisesse fazer parte de tudo isso. Por que não? Porque a criança é uma peça inocente, é um elemento inocente, é um ser inocente, tá certo? Para eles, tudo é coisa nova, para eles tudo é prazeroso, para a criança tudo é fácil de se resolver, de se diluir. Tudo é pelo coração, tudo é pela emoção de viver, tá bom? Bruno sabe apenas que foi obrigado a abandonar seu espaço, que ele vivia lá em Berlim, e mudar para uma região que era mais afastada de todo canto, né? Onde ele não tem ninguém para brincar, nem nada para fazer. Lá da janela do quarto dele, Bruno pode ver uma cerca e, para além dela, ele vê centenas de pessoas vestidas do mesmo jeito, que sempre deixam com um frio na barriga. Por quê? Porque ele fica com medo. Ele tem medo de um povo que ele nem sabe se faz mal para ele ou não. O frio na barriga é isso, é esse temor que qualquer criança tem. Um temor inocente, tá bom? Porque ele não sabe, é o desconhecido, né? Em uma de suas andanças, Bruno conhece Samuel, certo? Que é um garoto do outro lado da cerca, que curiosamente nasceu no mesmo dia em que Bruno também nasceu. Olha que interessante. Conforme a amizade dos dois se intensifica, Bruno vai aos poucos tentando elucidar o mistério que ronda as atividades de seu pai. Ele quer saber, claro, toda criança é curiosa. Do mesmo jeito que a criança é inocente, ela também é curiosa. Ela vive no mundo do saber. Do saber por quê? Porque ela não sabe mesmo, ela não tem conhecimento de nada, então é um livro fácil de ser preenchido com coisas boas, tá bom? Ele vai tentando descobrir o que acontece, o que é que tem com seu pai, por que é que seu pai faz isso, por que é que seu pai faz aquilo, o que é aquele movimento da mão que o seu pai faz quando sai, quando encontra o outro colega. E isso ali é se despedindo, é dizendo tchau, é dizendo adeus, é dizendo volto logo. É bom ou é ruim? Ele vai experimentando essas coisas, certo? O menino do pijama listrado é como se fosse uma invenção de uma amizade, né, em tempos de guerra. Muito difícil, muito difícil. Creio eu que esse autor foi extremamente maravilhoso quando ele criou essa história, criando essa roupagem, né, diferenciada dentro da história do Holocausto, né? Essa história romântica, esse romanceado de que a amizade entre duas crianças completamente diferentes poderia acontecer. E o que é real, nesse sentido aí não passa a ser ilustrativo, não. Pode acontecer, duas crianças, de toda forma, em qualquer lugar que ela esteja, elas vão necessariamente se tornarem amigas, se elas crescerem juntas, se elas dividirem consigo tudo aquilo que elas têm de mais especial, certo? E esse monstro que acontece, que avizinha a casa dele, ele não tem conhecimento que é um monstro. Ele tem medo do novo, mas não sabe que aquele novo é um monstro. Ele não sabe se o monstro está na casa dele ou se o monstro está fora da casa dele, certo? E o menino do pijama listrado faz isso com essa amizade. Tenta fazer ele se unir, ou seja, ele é a própria unificação do monstro com aquilo do desconhecido, certo?
essa lógica terrível que há entre eles, né? Bom, aqui tem, colocando aqui sobre ele, sobre o livro bem direitinho, e eu vou dizer a vocês aqui o agradecimento do autor que fez a história, né? A descoberta dele, né? Que vocês já devem ter visto, né? O que acontece. Bom, aqui está a história toda contada, tá? A história todinha. Bom, e todos nós temos que ir também? Perguntou Bruno. Claro que sim, disse a mãe. Você não gostaria que seu pai fosse até o novo trabalho e se sentisse sozinho por lá, né? Gostaria? Acho que não. Papai sentiria muito a nossa falta e se não fôssemos com ele, ele acrescentou. De quem ele sentiria mais saudade? Perguntou Bruno. De mim ou de Gretel? Ele teria saudade de vocês dois, de ambos, disse a mãe, que era partidária da opinião de não escolher favoritos, o que Bruno respeitava, especialmente porque sabia que, na verdade, ele era o favorito dela. Todos os filhos têm essa mesma história, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que eu vou passar para vocês uma atividade que trata da seguinte situação. Preste atenção aqui, ó. Você vai registrar as suas impressões pessoais. Como assim as minhas impressões textuais? Ou impressões da história, pessoais? Você vai, dentro da sua leitura, colocar suas dúvidas. Quais são os seus pontos de interesse? Não esqueça de identificar as passagens importantes. Você vai pegar alguns pontos importantes que você achou que era importante lá na história e colocar aqui nessas linhas, certo? Ou você vai registrar também aquilo que faz com que você não, isso aqui não tem muito a ver, isso aqui está muito fora da realidade, que é incoerente. Você vai colocar aqui também, certo? Você pode também elencar aqui algo que fale mais do pessoal do personagem, certo? Algo que demonstre que ali tem uma linguagem que não dá para você entender muito bem. Então você vai colocar aqui também, vai registrar aqui, tá certo? Outra coisa, né? Você vai registrar suas observações e análise do romance. Registrar observações de alguns elementos do romance. Eu disse que isso é um romance, não foi? Eu não falei para vocês ainda há pouco no meu comentário? Então, aqui você vai colocar qual é o foco da discussão. Sobre o quê? Sobre o que exatamente ele está destacando? Que ponto de verdade está sendo destacado aqui? Vai ser elencado como aqui? A história gira em torno de quê, afinal? Qual é o ponto central? Certo? Destaque esse ponto central e coloque aqui. E faça esse comentário sobre esse ponto central da história, tá bom? Depois, por fim não, nada menos importante, você vai tratar do seguinte aqui, ó, o resultado da sua conclusão. Você chegou a que conclusão quando você leu a sua história? Então, aqui você vai fazer isso. Vai completar a relação com suas anotações anteriores. Você vai dizer, nesse ponto aqui, a que conclusão você chegou. Afinal de contas, essa história foi construída para quê? Pensando em quê, afinal? Chegou ao objetivo dela? Está aqui registrado? Registrei? Está aqui presente? Então, é isso que você vai fazer. Você vai escrever aí isso, tá bom? Ah, professora, mas está falando sobre o quê? É isso que eu quero saber. Agora, eu tenho aqui ó, algumas imagens para vocês, tá certo? E dessas imagens, peraí, deixa eu colocar aqui embaixo, questão 4. Desculpa, não tinha posto. Das imagens abaixo, abaixo, você vai destacar da história do livro, né? Trechos que identifique com essas imagens. Pronto. O que você vai fazer? Você vai olhar as imagens, vai, ao passo que você leu, claro, né? Ao passo que você leu a história, você vai colocá-la, desculpa aqui,
Certo, tá certo agora. Pum. Das imagens abaixo, você vai destacar do livro trechos que se identifiquem com elas. Eu coloquei com essas imagens, mas vou colocar com elas. Tá? Tá certo? Aqui está. Que eu tenho várias imagens, eu não vou enumerá-las, tá? Vocês vão observar aí. Não ficou muito distante. Deixa eu ver se eu consigo diminuir mais um pouquinho para poder entrar lá na outra página. Pronto. E aqui são as últimas. Pronto. 3 imagens aqui nessa página e mais 3 nessa outra. Você vai procurar lá no texto frases que identifique e demonstre ter a ver com a imagem que está aí, com essas imagens que eu coloquei, com essas 6 imagenzinhas. E você escreve logo abaixo de cada imagem dessa. Eu vou colocar aqui, ó, imagem 1, aliás, imagem A. Aqui vai ser a imagem B, se você achar dificuldade para fazer, né? Aqui, imagem C. Não é para vocês marcarem, pelo amor de Deus, tem gente que devolve marcando, dá vontade de arrancar a orelha. PC. Imagem D. Imagem E. E por fim, imagem F. Certo? Para facilitar a vida de vocês. Então, vocês têm aí essas imagens e delas eu quero que você pegue um trecho do livro e coloque aí. Facilitado? Beleza? Um abração. Dá um like aí. Se inscreva, porque aí vocês, assim que eu colocar, você já vai receber a notificação de que eu mandei uma atividade para vocês. Vocês têm um outro vídeo novo, certo? E facilite minha vida. Coloca um joinha. Coloca uma carinha lá. Uma carinha nos comentários. O que é que você tem para dizer sobre a aula, tá bom? Coloca a carinha que aí já vai me ajudando.